Fala galera, tô testando aqui o Ocan, vamos lá então. Função hidrocarboneto, tá bem? Então o nome já é um indicativo, né, de que só tem carbono e hidrogênio, certo? Ó, hidrogênio, carboneto, carbono. Então pessoal, esses carbonos, né, eles formam cadeias, como vocês sabem, e ele pode estar ligado apenas com ligações simples. Pode ter ligações duplas, né, pode ser cíclicas, e também tem as questões das ramificações que vai ficar para mais adiante, tá? Bom, a gente pode classificar os hidrocarbonetos em alcanos, tá? Alcanos, ligação simples, tá? Alcenos em ligação dupla. Alcinos tem uma ligação tripla. Alcadienos, então aqui ó, de dois, né? No caso de duas duplas, certo? Os cicloalcanos ou ciclanos é quando tem apenas ó, se tem é só ligação simples. E é ciclo, então é fechado, tá? Respeitando sempre as 4 ligações do carbono. Ciclenos ou cicloalcenos, então é ciclo também, mas ó, tem o en. Se tem o en, é dupla no meio do ciclo. E nós temos os aromáticos, tá? Que são aqueles que possuem ressonância, que é a alternância de duplas e simples ligações. Bem, pessoal? Bom, vamos lá. Alifática, né, que quer dizer aquilo que não é aromático, ou cadeia aberta, ou acíclica. Então, nós temos os alcanos, né? Então, ó, o alcano, simples. Nós temos os alcenos dupla. O in, tripla. Alcadienos, 2 duplas, tá? Opa, voltei. A cadeia fechada, então, nós temos os ciclanos, ou cicloalcanos, e os ciclenos ou cicloalcenos, certo? Cadeia fechada com ligação simples, cadeia fechada com ligação dupla. Bom, pessoal, a fórmula geral dos hidrocarbonetos, então, existe uma fórmula que prevê o número de hidrogênios, tá? Então, aqui nesse caso, começamos com os alcanos. Os alcanos têm fórmula CnH2n mais 2. Esse N é representativo do número de carbonos, tá? Então, se eu multiplicar esse número de carbonos por 2 e somar 2, eu vou obter o número de hidrogênios. Então, reparem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos, tá? Então, C6. Então, se eu multiplicar 6 por 2, dá 12. Mais 2 dá 14. Vamos contar o número de hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14. Totaliza 14 hidrogênios, tá? Isso também serve pra gente conferir se tá correto o número de hidrogênios. Bom, os alcenos, pessoal, que são esses com dupla ligação, também serve para os cicloalcanos, né? Que é ciclo com cadeia com ligação simples. A fórmula é CnH2n. Lembro, N é o número de carbonos, tá? Se multiplicar por 2, eu vou obter o número de hidrogênios. Então, se eu tenho aqui 6 carbonos, tanto aqui quanto nesse caso aqui eu tenho 4, né? 6, tá? 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ser C6H12 a fórmula desse alceno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E para os ciclanos, ou cicloalcanos, ali no caso, o exemplo, o número de carbonos é 4. Então, vai ser 4, né? Esse cursor fica subindo toda hora. 4 carbonos, C4, vezes 2 dá 8. Então, tem que ter obrigatoriamente 8, né? Hidrogênios, certo? Agora, a fórmula geral para os alcinos, tá? E também para os alcadienos, que tem as ligações duplas, ou ainda os ciclenos ou cicloalcenos, tá? CnH2n menos 2. Aqui soma, aqui não faz nada, aqui diminui, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 3, C3, vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. Então, ó, eu tenho que ter 4 hidrogênios. Isso serve para os alcadienos e também para os ciclenos, certo? Essas são as fórmulas gerais. Vamos lá, então. O hidrocarboneto de fórmula
né, CH2, dupla CH, CH, dupla CH2, pertence à série do. Bom, como eu tenho duas duplas, né, faz parte dos alcadianos, certo? Lembro vocês, di de 2, en de dupla, tá? Ó, a fórmula de um alquino com 3 átomos de carbono é alquino, é a mesma coisa que alcino, tá? Então, pessoal, a fórmula vai ser CN, né? H2N menos 2, tudo bem? Então, se eu tenho 3 átomos de carbono, tá? Vou fazer vezes 2, que dá 6, né? Menos 2 dá 4. Então, C3H4, tá? Ó, vou multiplicar ali. Então, a minha resposta correta é a letra D. Tudo bem? Vou disponibilizar esse material aqui para vocês também, tá? Não é só o vídeo, eu vou mandar o PowerPoint, tá? Bom, carboneto de fórmula geral. Aqui eu já sei que se trata de um alcino, tá? Se eu multiplicar carbono, que a massa é 12, hidrogênio, que a massa é 1, por tudo isso aqui, eu vou ter a massa molar inteira, o peso todo da molécula, tá? Então, ele diz que a massa total é 96. Então, aqui a gente vai fazer, né, um cálculo básico. Vamos, então. Tudo isso aqui, pessoal, tem que dar, né, tem que dar 96 gramas, tá? Então, olha só. Aqui é a fórmula do alcino novamente. Então, eu sei que a massa do carbono é 12, dados da tabela periódica, do hidrogênio é 1. Vou multiplicar e vou igualar a 96 gramas, tá? E eu vou ter a incógnita N. Quem é N? É o número de carbonos, que é 7, tá? Eu vou botar aqui C7, aqui 2 vezes 7 dá 14, menos 2, 12. Então, a resposta certa é C. Tá bem? Vamos lá. Vamos começar com a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. As ramificações, então, dos aromáticos vão ficar para a próxima aula, tá? Na aula da quinta-feira. Então, pessoal, nós temos aqui, para a cadeia normal, aquela que não tem ramificação, o prefixo, que é o número de carbonos, o intermediário, quer dizer o tipo de ligação, se é simples, dupla, tripla, duas duplas, né? E o O, pessoal, é referente a hidrocarboneto, tá? Ou seja, na estrutura orgânica só tem hidrogênio e carbono. Então, o prefixo, pessoal, aqui. 1 carbono é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 BUT, 5 PENT, né? Então, aqui vai seguir, a partir do 5, né, ele segue que nem os campeonatos, né, pentacampeonato, hexacampeonato, tudo mais, o EPT, o OCT, nome daqui. O que a gente tem que se preocupar mesmo é esses aqui, tá? É o MET, ET, PROP e BUT, tá? Tem uma musiquinha lá do índiozinho que eu vou passar para vocês também, é bem boba, mas funciona, tá? Esse é referente ao prefixo, que é o número de carbonos. Agora, o intermediário é o tipo de ligação. Se for ligação simples, é AN, dupla em, tripla em, duas duplas de em. Toda vez que aparecer dupla, tripla, né, ou duas duplas, é obrigatório que apareça, né, a posição dessas duplas. Claro, é obrigatório se houver mais de uma possibilidade. Quando não existe outro lugar para ir a dupla ou a tripla, né, aí não é obrigatório. Isso é obrigatório quando existe mais de um. Porque quando se trata principalmente de remédio, a posição da dupla, né, ou tripla, ele muda a funcionalidade, tá? Por isso que a gente tem que indicar obrigatoriamente a posição. Vamos lá. E a terminação é o O referente ao carboneto. Depois, quando for álcool, vai ser OL. Quando for cetona, vai ser ONA, tá? Sempre, geralmente, né, a gente usa, geralmente é utilizado a terminação, aí do carboneto, né? Então, por isso que é o O, que é a terminação dessa função orgânica. Então, vamos lá, então. Esse aqui é um alcino, como a gente pode ver. Então, tanto faz aqui a tripla, que não vai precisar indicar a posição, porque a gente sempre vai contar de maneira que fique menor numeração. Ou seja, eu posso contar da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. Então, aqui vai ser meu carbono 1, percebam, para ficar o menor valor. Tá? Então, não é obrigatório contar, é obrigatório contar da esquerda para a direita, não.
Eu posso contar da direita para a esquerda desde que fique o menor valor, tá? Vamos lá, então. Ó, vamos começar com o número de carbonos. 1, 2, 3. C3 é prop, tá? Vamos começar com prop, então. Próximo é o tipo de ligação. Eu tenho uma tripla. Se a tripla é in. Como não existe outra possibilidade dessa posição, eu não preciso indicar, né? Eu só vou colocar o in. E a terminação o de carboneto, vai ficar o propino, tá? Então, olha aqui, ó. Esse é o seno, né? Que é uma dupla. Não tem outra possibilidade dessa dupla, só no meio. Então, não vou indicar a posição. Se são 2 carbonos, tá? É et. Se eu tenho dupla ligação, é en. Como é o hidrocarboneto, é o. Então, fica eteno, tá? Agora aqui, um alcano simples, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Se é 5, é pente. Tudo bem? O tipo de ligação, só simples. Então, se é só simples, é an. E por ser só hidrogênio e carbono, é o. Então, é o pentano. Tá bom? Agora aqui, pessoal, nesse caso, se eu contar, eu posso ter, né, a dupla ligação tanto aqui no carbono 1 quanto aqui no carbono 2. Porque se essa dupla vier para cá, para esse carbono, eu vou contar da esquerda para a direita, vai ser carbono 1. E se eu passar para cá, vai ser carbono 2. Então, eu tenho duas possibilidades, carbono 1 ou carbono 2. Então, por isso que eu sou obrigada a indicar a posição que está no carbono 1. Se são 4 carbonos, é but, tá? But. E aí, claro, é en de dupla e o de hidrocarboneto, certo? Mas como existe a outra possibilidade da posição da dupla, eu tenho que indicar, né, a posição. Vou mostrar para vocês. Aqui, mesma coisa, aqui vai ser carbono 2. Ó. Vai ser o mesmo but, o en e o en. Acreditem, esses dois compostos, né, então eles têm diferentes funções, tá? Então, por quê? Porque a dupla está em diferentes posições, tá? Por isso que eu vou indicar, ó, quando existir mais de uma possibilidade de localizar em saturação, a gente deve indicar a posição do carbono, tá? Por isso, então, pessoal, que eu vou indicar a posição, ó. Esse está no carbono 1 e esse está no carbono 2. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui, o PAC, a gente escuta muito falar na química, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, nada mais é do que uma instituição que padroniza o ensino de química, né? Para que todos os locais sejam iguais o ensino, né? Então, até porque isso facilita a comercialização de produtos, tá? Porque se tivesse uma nomenclatura aqui e outra em outro país, nós não poderíamos importar remédios, cosméticos, tá? Então tem que ser padronizado para ser igual no mundo todo. Por isso que a gente segue sempre a IUPAC, tá? Ou no caso aqui das duas duplas, tá? Eu tenho que indicar a posição das duas, porque percebo que uma cadeia maior existem mais possibilidades das posições, tá? Então, eu vou fazer a contagem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda para vocês perceberem que a gente sempre vai escolher a maneira que fique o menor valor, tá? Então, assim, ó. Vou contar daqui para lá. 1, carbono 1. Primeiro tá no 1, 2, 3 e no carbono 4. 1 e 4. Se eu contar daqui para lá, vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5. 2 e 5. Então, a gente sempre vai optar pelos menores valores, que nesse caso é 1 e 4. Tá bom? Então, gente, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6 é X. As posições é 1, 4 de eno, tá? Então, ó, de en, vai ser duas duplas. E eu vou indicar a posição, tá? Então, ó, X, 1,4, sempre letras e números a gente separa por hífen. Os números a gente separa por vírgula, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então, é pente. A posição da minha dupla tá no carbono 2, certo? Então, vai ficar pente, o penta, tanto faz. Só para esse A aqui, como aqui, é só para adequar a grafia, tá? 2N. Os alicíclicos, então, tá? O alicíclico, memorizem assim, ali tem um ciclo, para vocês lembrarem que a cadeia é fechada, tá?
Não estamos falando ainda de ramificações, só cadeia normal, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. O ciclo é a mesma coisa, a nomenclatura, tá? A única diferença é que vai um ciclo na frente, como indicativo que é uma cadeia fechada, tá? E aí o resto segue a mesma coisa dos hidrocarbonetos ali que a gente viu, alcanos, alcenos e alcinos. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho 3 carbonos, tá? Por se tratar de uma cadeia fechada, eu coloco o ciclo na frente. Ciclo. Aí como eu tenho 3 carbonos, é prop, tá? E apenas ligações simples, an. Por ser de hidrocarboneto, o. Então vai ficar ciclo de cadeia fechada, prop de 3 carbonos, an de ligações simples e o de hidrocarboneto. Então esse é o famoso ciclo propano. Agora aqui, quando eu tiver uma dupla em cadeia fechada, pessoal, assim, nesse caso, sem ramificação nenhuma, eu não sou obrigada a indicar a posição da dupla, porque aonde tiver a dupla é carbono 1, tá? Então, vamos lá. Ciclo, indicando que é uma cadeia fechada. São 4 carbonos, então é but, certo? Eu tenho a dupla, então eu tenho o en e o o, por se tratar apenas de hidrogênio e carbono. Vamos lá, então. Pessoal, esses exercícios, então, estão na lista que eu fiz para vocês, que mandei no do plural, tá? Para vocês se testarem. Aqui tá a resolução, caso tenham alguma dúvida, tá? Se quiserem, podem me chamar ali no WhatsApp sem problema nenhum, tá, gente? E a nossa próxima aula de quinta vai ser os aromáticos, tá? Que são aquelas que possuem ressonância, tá? Então, eu espero que a resolução desse tenha ficado melhor. Fico à disposição de vocês, tá, gente? Beijos e bons estudos.